Da mesa, desembargador Roberto Frank. Bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente o senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Elton Leme, meu querido amigo, que vem capitaneando essa corte especializada com maestria, e eu registro a honra pelo convite recebido e por poder participar deste seminário que trata dos desafios e inovações da Justiça Eleitoral para as eleições de 2022, onde Vossa Excelência, conjuntamente com o eminente ministro Luiz Felipe Salomão, conseguiu conjugar luminares do direito e do direito eleitoral. Parabéns, Excelência. Cumprimento o ministro Carlos Robar, parabéns por sua palestra, ministro. E em nome de Vossa Excelência, cumprimento extensivamente, todos os membros do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento o ministro Luiz Felipe Salomão. O ministro Luiz Felipe Salomão é um grande representante da magistratura brasileira, no Superior Tribunal de Justiça, especialmente do Rio de Janeiro, mas também da Bahia. Vossa Excelência nasceu da Bahia, e baiano não nasce, baiano estreia. Vossa Excelência estreou na Bahia e, ao longo de sua vida, conseguiu construir uma carreira brilhante. Vossa Excelência é um magistrado de escola e orgulha a todos os magistrados brasileiros. Cumprimento a doutora Eunice Haddad, presidente da MAERJ, e em nome de Sua Excelência cumprimento todos os magistrados do Rio de Janeiro, cumprimento o representante da Ordem dos Advogados Seccional Rio de Janeiro, aqui presente, e cumprimento também, e muito especialmente, o desembargador Henrique Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e em nome de Sua Excelência eu estendo os cumprimentos a todas as autoridades presentes e representadas deste Estado. Não posso também deixar de cumprimentar o doutor Leonardo Copelo, presidente do COPTREL, e em nome de Sua Excelência cumprimento os colegas do Espírito Santo e do Pernambuco. Inicialmente eu gostaria de registrar, mais uma vez, desembargador Elton, que é uma honra participar de um evento como esse, promovido por Vossa Excelência, em que estão sendo discutidos temas tão atuais e tão relevantes para a comunidade jurídica eleitoral, e especialmente o painel que presido, que trata da nova lei de improbidade e seus reflexos no direito eleitoral. Feitas essas reflexões e os cumprimentos devidos, eu passo a palavra ao doutor Mauro Roberto Gomes de Matos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de agradecer ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Elton Leme, a doutora Cristiane e todos os demais presentes, meus colegas de mesa, ministro Salomão. É uma honra muito grande estar aqui debatendo tema tão importante como é o da improbidade administrativa, com reflexos no direito eleitoral. Me sinto honrado de estar com essa pleiade de juristas e de aplicadores da lei. Muito me honra estar aqui, mais uma vez, muito obrigado. Bom, vamos iniciar a nossa fala pontuando a redação inicial da Lei de Improbidade Administrativa. Ora, a Lei de Improbidade Administrativa 8.429, de 92, quando ela foi editada e promulgada, ela veio com pecado capital. Qual foi o pecado capital da Lei de Improbidade? Ela não traz no seu núcleo do tipo que era ato ímprobo. Então, tudo poderia ser improbidade. Qualquer ato ilegal, desastrado, sem dolo, sem má-fé, ato que não seja desonesto, ora, ferindo até o próprio plasmado da Constituição. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, determina que viesse a lei de improbidade com a missão constitucional de combater corrupção.
não de combater atos desastrados, inábeis, como em 1999 o ministro Garcia Vieira deixou assente na corte no STJ, que a improbidade não é para agente público nem para agente político desastrado, inábil. Nisso, várias distorções vieram, porque o intérprete da lei, sem ter uma qualificação na acusação, ele pode manejar a ação ao seu bel prazer. Tudo passou a ser improbidade administrativa. Qualquer tipo de conduta, mesmo aquela de boa-fé, que é a antítese da má-fé. Ora, em face a esse erro legislativo, o que aconteceu? Muitas injustiças e muitos preconceitos, porque basta ser litisconsorte passivo numa ação de improbidade para ser taxado como imoral para a pessoa. Eu atendi na advocacia vários réus que sequer praticaram atos desonestos e que tiveram câncer linfático pelo simples fato, entre aspas, de estarem no polo passivo de ação. Olha, a responsabilidade é muito grande do legislador, é muito grande do aplicador da norma e é muito grande do acusador. Mas se não tem uma norma que traz um balizamento, que não diz o que é ato de improbidade, volto a dizer, e disse isso na comissão presidida pelo excelentíssimo ministro Mauro Campbell, comissão constituída para debater inicialmente sobre o tema, dizia: ministro, muito me preocupa não se definir núcleo do tipo de improbidade, muito me preocupa manejos indevidos de ação de improbidade, ações natimortas, que causam uma eternidade de sofrimento para a parte desnecessária. Para o desonesto, não, esse não está nem aí, ele não está com preocupação de sofrer ação, porque ele obra, ele pratica e ele sabe o que ele está fazendo. Mas para aquele que é alçado à condição de réu, e eu ouvi muito na comissão, não, mas ele vai ter a condição de mostrar a sua inocência. Ora, para um homem de bem, o simples, entre aspas, manejo de uma ação contra ele já é o suficiente para acabar com a vida saudável da pessoa. Então, eu faço esta reflexão inicial para dizer como é importante a Lei 4.230 de 21, que está sendo muito criticada, porque está sendo considerada como uma lei que abre novos debates. E eu disse na comissão, é importante, sim, definição de dolo, é importante definir-se os atos de improbidade, até para uma qualificação da investigação. A mudança dela é muito importante. Por quê? Porque ela parte agora dos atos de improbidade, ela já traz o que ela considera, primeiro que ela tira do tipo do artigo 10 a culpa, que a jurisprudência coloca como culpa grave. Ora, como pode ser alguém condenado com culpa quando a própria jurisprudência e a lei admitiu o dano presumido, o dano in repsa? Não, bastando não ter licitação, bastava você achar que era ilegal não ter a licitação, dano presumido. Muitos foram condenados sem prática de ato qualquer, seguindo o corpo técnico, corpo jurídico, com qualificações de quem entende a matéria. E nós sabemos, nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Sabemos que cada município, nem todos têm qualificação jurídica, nem todos têm um conhecimento técnico suficiente para tomar o ato de assinar um contrato, de ser responsável por uma gestão, e se ele não pratica, ele prevarica. Se ele pratica, ele responde uma improbidade. Isso tem que mudar. E os senhores que são aplicadores da lei, que interpretam a lei, têm esta obrigação realmente, na busca pelo desonesto, pelo devasso, não a aplicação ampla, geral e restrita. Eu vejo muito preconceito com a lei de improbidade exatamente por isso. Então, vejo a grande importância desta alteração legislativa e do reflexo que ela vai trazer para o direito eleitoral. Vejam bem, no caput do artigo 10, já sai a culpa, entra o dolo, todos os tipos previstos na lei de improbidade, tem que ter ato doloso, está no artigo inaugural, o seu parágrafo. Por que o legislador deu retroatividade da lei, e hoje é tema 1199 do Supremo, Sua Excelência Ministro Alexandre de Moraes vai poder esclarecer algo sobre a situação, mas por que deu a retroatividade no artigo 1º, parágrafo 4º da lei? Exatamente para corrigir desvios. Eu me lembro que quando eu fui ao Congresso, quando eu fui defender a mudança da lei, quando eu estava na comissão, todos me diziam que se não respondessem à ação, vários amigos estavam respondendo e de forma, na visão deles, irresponsável.
Então, essa lei ela veio à tona agora, a modificação da lei de improbidade, ela veio para corrigir defeitos legislativos. Ora, vou trazer um caso concreto. Artigo 9, inciso 7º da lei, enriquecimento ilícito. Qual era a visão do STJ antes da mudança dessa lei? Presunção de enriquecimento ilícito. Basta a demonstração do órgão acusador de que há um desequilíbrio entre a renda e o patrimônio do agente público, que compete a ele provar. O que aconteceria? Eu posso dizer isso para vocês, porque advoguei assaz casos em comissões de ações disciplinares no judiciário. Pede-se a prova pericial para demonstrar a compatibilidade. Como ela é vinculada ao poder de convencimento dos julgadores e as comissões disciplinares sequer têm a necessidade de terem advogados compondo, basta ter nível hierárquico igual ou superior, indefere-se a prova. Não há como se fazer a prova diabólica, prova negativa da existência da variação patrimonial. Então, houve uma modificação importantíssima na lei da improbidade, que foi a clareza do texto dizer que a inversão do ônus da prova não se aplica ao réu, não se inverte mais. O artigo 10, então, tirou a culpa, o artigo 9 tem a necessidade do órgão acusador demonstrar a variação incompatível, e eu sempre defendi, a nível acadêmico doutrinário, que teria que ter um ato comissivo ou omissivo, porque o enriquecimento ilícito não pode vir de presunção, e entendi, a jurisprudência ultrapassou essa discussão, dizendo que pode presumir sim e compete à parte fazer data máxima vem numa prova quase que diabólica. Pois bem, artigo 11, uma grande alteração na lei de improbidade. O artigo 11 fechou-se o título. E na comissão de juristas nós debatemos muito a extinção do artigo 11, porque tudo é violação de princípio. Se efetivamente não tiver cautela sobre a violação dos princípios, a necessidade, a lei diz hoje, dizer qual foi a violação, ou seja, não pode se tipificar genericamente, mesmo porque é obrigado hoje a demonstração de dolo, de desonestidade, a lei fechou realmente os tipos, e fechou, volto a insistir nesse tema, com maestria, o legislador o que está fazendo? Está corrigindo equívocos que foram demonstrados pelo curso de ações que efetivamente denegriram e acabaram com várias carreiras políticas de políticos corretos. Aqueles políticos que obram contra a lei, que efetivamente praticam atos desonestos, eles vão ter o rigor da lei. Agora, se a lei não traz o rigor e se a lei não diz o que é realmente o que tem que ser investigado e punido, fica muito amplo, esse debate fica quase que infinito, tudo pode ser considerado improbidade. Pois bem, como o tema que eu fiz um artigo específico para essa palestra, para publicar, porque é um tema muito relevante, é um tema que iria dedicar mais tempo de debate, tamanha a riqueza que é o contexto da mudança da nova lei, com a influência, com reflexo no direito eleitoral, depois eu vou disponibilizar este artigo, ou seja, é de suma importância e teremos grandes debates serão verificados nos tribunais eleitorais. Por quê? Porque, como estamos falando de uma lei que retroage, porque o parágrafo 4º do artigo 1º traz a retroatividade constitucional do direito sancionador, e é objeto de tema, né, no Supremo, até onde vai a retroatividade, a prescrição, mas partindo do pressuposto do texto da retroatividade, eu indago aos senhores e às senhoras, aquele agente político condenado por ato doloso, que não seja o dolo direto, o dolo eventual, que efetivamente era admitido na jurisprudência dominante dos tribunais, STJ fixou esse entendimento e os tribunais regionais vieram acompanhando. Aquele que hoje, pela lei, tem que ser dolo direto, e a lei define no parágrafo 2º do artigo inaugural dela, do artigo 1º, o seguinte, aspas, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Ora, quem não praticou um dolo direto? Quem hoje tem um título judicial, vou mais além, discutindo normas que não existem mais no novo comando legal, ou normas que efetivamente foram revogadas, na própria execução do julgado, a teor do parágrafo 12 do artigo 525 do CPC,
pode-se impugnar o título, discutir efetivamente a retirada desses tipos que foram na época, e digo isso por analogia, exatamente esse parágrafo 2º, que diz que quando o Supremo julga de uma maneira em ação direta de inconstitucionalidade, ele julga inconstitucional a lei e retira a lei do texto, o título judicial é inexequível, porque há essa previsão, e foi julgado no Supremo, eu trouxe até aqui, eu até cito nesse meu artigo, que depois eu vou disponibilizar, um julgamento em que o ministro Gilmar Mendes foi o relator, foi na ADIM 3740, relator ministro Gilmar Mendes, julgado em 2019, em que ele diz exatamente isso, aspas, ação direta de inconstitucionalidade, artigo 475-L, parágrafo 1º, e artigo 741, parágrafo único, da Lei 5.889, 1973, anterior ao Código de Processo Civil. Inexequibilidade de título judicial transitado em julgado, quando fundamentado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade. Então, esse precedente do Supremo, reafirmando a constitucionalidade do artigo, é muito importante, porque aquele candidato que foi condenado por um dolo eventual e que pode impugnar, porque hoje o dolo tem que ser direto, não admite mais essa flexibilização do dolo, está definido pela lei, ele hoje, em tese, ele não teria o problema da vedação da lei complementar 64 de 90, no seu artigo 1º, inciso 1, a linha G e a linha L, porque seria causa de, efetivamente, condicionante de impugnação de candidatura e de julgamento. Então, a missão de Vossas Excelências é muito importante, não só no processo democrático brasileiro eleitoral, como também na verificação da regularidade das campanhas e das chapas e das inscrições. E vão ter muitos debates. É um tema efetivamente muito rico, é um tema que efetivamente vai demandar muita divergência e muita atenção de Vossas Excelências. Por isso é que eu trouxe aqui e trago essas reflexões, porque a lei de improbidade, o tema a mim destinado a falar, e o reflexo é imediato no direito eleitoral. Exatamente por isso, por ser uma condicionante de inexigibilidade do próprio candidato. Então, eu não quero me demorar muito, seguindo esse tema, o horário, né, até para que possamos debater. Sei que terá um debate muito profundo, exatamente por ser tema novo, lei discutindo, retroatividade, retroage a prescrição, não retroage, o Supremo vai dizer, né, da própria aplicação do dolo também, mas a verdade é que hoje, o que nós temos é esta obrigação com esse texto, apenas paralisou-se a prescrição por um despacho liminar do ministro Alexandre há dias atrás, e o STJ também paralisou. Algumas câmaras do Tribunal de Justiça estão entendendo que devem esperar a repercussão, outras entendem que não, e penso eu que esse tema é um tema vivo a cada segundo. Muito obrigado, era o que me competia esclarecer e falar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Com a palavra o senhor presidente da mesa, desembargador Roberto Frank. Eu cumprimento o doutor Mauro Matos, que é vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Público e membro da Comissão de Juristas para alterar a Lei de Improbidade, e especialmente pelas relevantíssimas contribuições formuladas por Vossa Excelência em sua palestra sobre as significativas alterações trazidas pela Lei de Improbidade Administrativa com reflexos no sistema eleitoral. E, dando continuidade aos trabalhos, passo a palavra à Sua Excelência, o eminente desembargador eleitoral, Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, para promover e iniciar os debates. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero me dirigir ao presidente da mesa, doutor Roberto Frank, aos demais membros que compõem a mesa, doutor Mauro Roberto Gomes Matos, brilhante advogado, doutora Eunice Haddad, juíza-presidente da AMAERJ. Temos tantas autoridades, sair nominando todas elas, eu gastaria o meu tempo. Então, eu quero me dirigir ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral,
desembargador Elton Leme, agradecer aí pelo convite, pela convivência na Corte Eleitoral, né, com os nossos colegas, nossos pares que estão aqui presentes, me dirigir ao ministro Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, também, que tem a sua origem neste tribunal, e a quem eu rendo as minhas homenagens pela cultura e honradez. Também queria me dirigir à diretora da Escola Judiciária Eleitoral, doutora Cátia Junqueira, e, em nome dessas autoridades, eu cumprimento todas aquelas que estão aqui presentes. Eu ouvia atentamente o doutor Mauro Roberto Gomes de Matos, ou, como a gente costuma chamar, né, doutor Mauro Gomes de Matos, um ícone da advocacia, a quem eu tenho muito respeito. Eu sou advogado já há 28 anos, e quando comecei, o doutor Mauro já brilhantava nos tribunais, e nós não combinamos absolutamente nada, mas eu ia ouvindo o doutor Mauro, primeiro que ele imprimiu a lei e eu também. Então, já quando ele puxou, eu falei, isso é um bom sinal. E depois ele foi pontuando detalhes que eu também vim pontuando e que queria destacar, até mesmo por causa desse ano, que é um ano especial, temos eleições, a Corte irá se debruçar aí sobre uma série de questões, mas, dentro do meu prazo, eu primeiro quero dizer que a nova lei de improbidade, ela foi muito importante, realmente, para fazer certos ajustes. É óbvio que nós tínhamos uma lei anterior e ela fazia uma questão de proteção à probidade administrativa, né, trazia punição para os desvios graves da administração pública, mas ela também teve efeitos colaterais sérios, uma excessiva judicialização, né, uma insegurança jurídica, porque nós começamos a assistir demandas que, na verdade, nós não tínhamos uma conduta dolosa específica, nós não tínhamos ali elementos mínimos e que criavam para o administrador público uma certa preocupação. O ministro Herman Benjamin, numa palestra, ele diz o seguinte, a nova lei de improbidade administrativa não é uma lei de criminalização da política, e sim de libertação do bom político. Então, isso é muito importante destacar, né? Libertação do bom político. Eu fui procurador-geral do segundo maior município desse estado e o 16º maior município populacional do país, que é o município de São Gonçalo. E havia uma preocupação enorme do gestor em cada passo que ele tinha que tomar, exatamente porque se ele não providenciasse o que era necessário, ele responderia. Mas também, se ele fizesse de forma assodada, também poderia responder, né, por uma improbidade. Fiquei lá 2 anos e meio e honro dizer que aquele administrador não sofreu até agora nenhuma ação de improbidade administrativa. Parece cumprir bem o meu papel e de lá sair para compor a Corte Eleitoral do Rio de Janeiro, na vaga de jurista. E o que me parece importante destacar da lei, o doutor Mauro falou ainda há pouco, é exatamente as questões de inelegibilidades que nós teremos que enfrentar esse ano no momento dos registros de candidatura. Temos o artigo 1º, inciso 1º, as alíneas LG, e aí o que acontece? Outrora, considerávamos inelegíveis aqueles que tivessem sido condenados por um dolo genérico. Hoje não podemos mais fazer isso. Mas o que me parece importante é que esses julgados, e falava com a desembargadora Alessandra Bilac ainda há pouco, esses julgados, essas sentenças, acórdãos que nós temos com base na lei anterior e numa condenação por dolo genérico, serão revisitados. E nós teremos que examinar essas questões no momento do registro de candidatura, porque talvez aqueles que se encontrassem ministros na condição de inelegíveis, com a nova lei e ela retroagindo, poderão estar aptos a participar do pleito. E nós, nos regionais, primeiramente, teremos que enfrentar essas questões. Então, me parece que esse é o primeiro ponto, né?
os tribunais regionais, a Justiça Eleitoral terá que enfrentar essas questões no que diz respeito a retroagir a lei, né? Exatamente pensar naquilo que está, eu até pensei aqui, se não me engano, é o artigo 16, que ele diz que, não, na verdade, é o artigo 10, 9, parágrafo 6A, 6, parágrafo 6. Sexto, né? A petição inicial observará o seguinte: deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses do artigo 9º, 10 e 11 da lei, sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Então, nós agora temos que ter uma conduta individualizada, demonstração do dolo, e isso tudo vai ter que ser reapreciado, porque a lei retroage no momento dos registros. A outra questão importante para as cortes, e que nós vamos ter que enfrentar, está lá na linha G. Quando as contas forem rejeitadas pelos tribunais de contas. Os tribunais de contas, eles não discutem a conduta dolosa. Eles apenas fazem uma análise contábil. E eu posso ter uma conta rejeitada sem que haja dolo. Essa avaliação agora será feita pelo regional, quer dizer, pela Justiça Eleitoral. Não é toda conta rejeitada que irá gerar a inelegibilidade. Nós teremos que verificar na Corte Eleitoral se houve uma conduta dolosa. Isso não será feito pelo Tribunal de Contas. Então, nós teremos agora todos que analisar essa questão. Então, me parece, assim, num debate e de forma rápida, dentro do prazo que me deram, que há uma série de outras questões que nós poderíamos aqui apontar. Mas essas duas contidas na lei complementar são fundamentais para que a gente avance, né, nos reflexos da lei de improbidade administrativa no direito eleitoral. Tem outras questões, mas a doutora Eunice também irá ter participação, e eu estou ávido para ouvi-la. Então, eu só quis destacar exatamente esses dois incisos do artigo 1º, inciso 1º da lei complementar de inelegibilidade. Então, com isso, eu agradeço a atenção de todos e encerro a minha fala. Obrigado. Eu parabenizo o desembargador eleitoral Vitor Aranha Afonso Rodrigues por suas considerações e registro que, por sorte, o nosso eminente presidente do Tribunal de Contas não faz parte da mesa e não haverá, portanto, de ter direito ao contraditório, porque senão haveríamos de nos alongar a manhã inteira. Essa é uma matéria efetivamente palpitante e sempre controvertida, e com reflexo, portanto, na elegibilidade passiva, que é um direito fundamental e que, portanto, fomenta discussões enriquecedoras. Eu parabenizo Vossa Excelência pelas considerações específicas em relação ao tema e passo agora a palavra à doutora Eunice Haddad, Sua Excelência Juíza de Direito e presidente da EMAEG. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento primeiramente o desembargador Elton Leme, presidente do TRE, agradecendo muito o convite de estar aqui pela AMAERJ. A AMAERJ está muito orgulhosa de poder participar desse grande evento, né, dos desafios que são inúmeros, mas que eu tenho certeza que os juízes eleitorais do Rio estão preparadíssimos para enfrentá-los. Cumprimentar o ministro Salomão, que sempre nos honra com sua presença aqui no Tribunal de Justiça do Rio. Grande prazer estar com o senhor nesse evento. Cumprimentar cada juiz aqui. Cada um imagine que eu estou falando o nome de cada um, não vou fazer em nome de ninguém para não parecer que eu estou escolhendo alguém, mas
juízes muito queridos do Rio, meus associados, que, como disse, estão muito preparados. Cumprimentar a mesa, presidente de mesa, desembargador Roberto Frank, palestrante, Dr. Mauro Roberto Gomes de Matos, desembargador eleitoral Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues. Bom, ficar por último, depois de 2 especialistas do tema, fiquei em muita desvantagem. O desembargador Vitor Marcelo comentou que pontuou os mesmos pontos e eu estou na mesma situação. Então, se eu for o segundo, eu vou ser a terceira, já peço desculpas por ser repetitiva, mas também porque são pontos que eu acho que são os que serão será o grande desafio mesmo dos juízes eleitorais que estão na ponta, decidindo, principalmente no caso aqui do nosso tema específico, os registros de candidatura, né? O direito eleitoral, ele é um dos pilares da democracia. Eu acho que nós, magistrados, temos que ter muito orgulho de participar tão ativamente da democracia quando a gente atua no eleitoral, né? São normalmente 2 anos, a gente fica, e realmente eu acho que a gente tem que ter muito orgulho disso, porque é um viés da nossa função que a gente colabora efetivamente para a construção de um novo país, né? E dentro disso, que o desembargador Vitor comentou, que o ministro Herman falou sobre se essa lei seria uma lei de criminalização da política ou de valorização do bom político, né? Eu também assisti essa fala dele, e é dentro disso que eu acho que a gente tem que pensar no novo país. E a busca pelo desonesto, e não partir do princípio, né? A busca pelo honesto, é a busca pelo desonesto. E dentro da busca pelo desonesto vem, inclusive, essa alteração mencionada do ônus da prova, né? Se a gente busca o desonesto, quem diz que é desonesto tem que provar que é desonesto. Porque a partir do momento que isso se inverte a natureza da lei, a gente passa a achar que é uma criminalização da política. E isso é muito ruim para todos nós, para o país e para o mundo, né? E, fora isso, eu separei aqui alguns pontos que já foram abordados, que é do dolo específico. Realmente, a tipicidade fechada, ela é mais justa, nesse caso, fica muito amplo. Nosso país é enorme, a tipicidade fechada ajuda na construção de um precedente mais seguro, né? E é realmente um avanço. O dolo específico, a finalidade específica, a lei ela vai pontuando muito bem, inclusive diz o que não é o ato de improbidade. Eu tenho aqui a lei impressa, acho que no parágrafo 8º, né? Não configura improbidade. Então, além de definir o que configura, define também o que não configura, o que fecha mais ainda o tipo, né? E a questão da retroatividade mesmo, que tem o tema, né, já afetado pelo ministro Alexandre. E quando se diz que é a retroatividade, o direito administrativo sancionador, a gente tem que pensar no direito administrativo sancionador e no direito penal dentro do grande direito sancionador, né? Então, eu imagino que, ainda que a lei não fosse tão específica ao falar da retroatividade, poderia até se interpretar lá pela retroatividade do artigo 5º da lei penal, como ele dentro do conjunto direito sancionador, em que se inclui o direito penal e o direito administrativo sancionador. Então, para não ser mais repetitiva, eu encerro por aqui e agradeço mais uma vez a presença. Desejo muito sucesso aos juízes eleitorais nessa eleição, tenho certeza que será um sucesso. Bom dia. Eu parabenizo Vossa Excelência, doutora Eunice, pelas palavras aqui defendidas através das suas considerações, e concordo com Vossa Excelência que essa é uma forma de separar, através da lei e da boa e da refinada jurisprudência, o joio do trigo, o bom e o mal político. E, portanto, a despeito da elegibilidade passiva ser um direito fundamental, esse é um foco que não deve ser perdido quanto da avaliação e das decisões, dos reflexos nas questões eleitorais. De forma que eu parabenizo Vossa Excelência, cumprimento o desembargador Vitor Marcelo Aranha, bem como o doutor Mauro Matos,
e declaro encerrado esse painel, agradecendo a paciência e a atenção de todos.